Queridos amigos, nesses breves momentos diante de nós, tendo visto também o calor um tanto excepcional desta noite, desta tarde, gostaria de gastar alguns poucos e breves momentos nesse texto da Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, este versículo de número 11 em particular. Gostaria de chamar a sua atenção e paciência para estes próximos minutos nesta palavra do Senhor. Ouça com atenção, diz Paulo, citando as palavras do Antigo Testamento pelo Espírito, numa verdade tão grande, queridos amigos: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Uma declaração excepcional, não é verdade? Questionável para muitas pessoas. Não há ninguém que entenda, nós colocaremos um ponto de interrogação aqui, não há ninguém que faça o bem, mas eu conheço tantas pessoas que fazem o bem, e são boas pessoas, e são caridosas, e são altruístas. O que Paulo está dizendo, citando o Antigo Testamento e afirmando que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E o nosso título nesta noite é a dormência espiritual ou a fé bíblica. É a respeito disso. Ninguém que entenda, ninguém que faça o bem. O que Paulo está declarando ao citar essas palavras do Antigo Testamento é uma realidade que nós encaramos em todas as épocas, em todas as sociedades, e certamente passamos por isso antes de Deus lidar conosco e abrir o nosso entendimento para a sua palavra. O problema da vagueza espiritual, da dormência espiritual. Bem, há um bom número de pessoas com quem nós conversamos que simplesmente parecem não perceber que a fé em Deus não é algo vago, que a religião revelada na Palavra de Deus, a religião bíblica, não é uma ideia vaga. A verdadeira religião é algo definido, é algo conceituado, é algo, na verdade, bem definido e bem conceituado na Palavra de Deus. A fé em Deus é algo compreensivo, racional, no sentido de que pode ser ponderado, observado, entendido, compreendido. E a fé cristã, Deus revelado, nos é revelado através de proposições, de declarações de verdades. Assim, a fé em Deus, o conhecimento de Deus, não é algo vago como muitas pessoas parecem crer. A compreensão sobre Deus, mais uma vez, a compreensão da religião revelada na Palavra de Deus, a Bíblia, é uma compreensão, se eu posso pôr nesses termos, detalhada, organizada, minuciosa, consistente. Pode parecer em uma primeira visão, algo complexo, mas nunca complicado. Algo ordenado, sistematizado, mas nunca desorganizado, desordenado, incompreensível. Assim nós começamos neste ponto, porque esta ideia que flui desta declaração: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Bem, o que isso quer dizer? Isso se refere à vagueza espiritual de muitas pessoas. Essa dormência espiritual da mente quanto a Deus, o conhecimento de Deus, quanto à religião bíblica, quanto a entender o que são estas coisas. Quão triste e quão terrível, não é? Porque, veja, há muitas posições em relação à Bíblia, em relação à fé em Deus, contrárias, isto é. Uma delas, nós conhecemos bem, é o ateísmo. É a declaração de que Deus não existe, não há Deus, portanto não há razão na história, não há sentido na vida, não há propósito no final da vida, não há futuro, não há nada, tudo se acaba. Assim não existe nada, não existe Deus, não existe nada do tipo. Esse é um tipo de oposto à fé, uma posição diante de Deus, diante da fé, o ateísmo. Há também uma outra posição contrária à fé em Deus, à palavra de Deus, que é o agnosticismo. Que, em linhas gerais, é essa ideia de que você não pode saber nada sobre a verdade. A verdade é inalcançável, assim eu fico em cima do muro, nem digo que sim, nem digo que não. Eu não digo que Deus não existe, mas também não digo que existe. Assim, eu sou um agnóstico, que é diferente de gnóstico, não é? Que é uma religião que se entende que você só pode acessar a Deus de uma maneira mística. Agnosticismo é a posição da maioria das pessoas, na verdade, em nossa sociedade, a sociedade declarada cristã.
Porque declarar crer em Deus, mas não dar bola para isso, é um tipo de ateísmo prático, uma espécie de agnosticismo, não é? Eu creio, mas as implicações disso não estou interessado, isso não me afeta. Mas deixe-me marcar isso. Há uma outra posição contrária à fé em Deus, à verdade de Deus, tão grande, tão antagonista quanto o ateísmo e quanto o agnosticismo, que é a posição ou a postura da vagueza espiritual a respeito destas verdades. Já pensou sobre isso? Que dormência espiritual, ser vago quanto a Deus, a fé bíblica, a eternidade e questões grandiosas como essa, é um antagonismo, é uma posição definida contra a palavra de Deus, contra Deus contrária, tão grande, tão direta quanto o ateísmo e o agnosticismo. É por isso que eu gostaria de lidar com isso. E está aqui diante de nós. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Vagueza espiritual. Você sabe que vagar é uma palavra que vem do latim, não é? Não ter uma âncora, não ter um ponto de referência, está sendo levado, mas também é uma outra ideia por trás, etimológica por trás desta palavra. É algo que não possui uma forma definida, algo vago. Você entende muito bem o que eu estou dizendo, não é? Uma ideia vaga, uma posição vaga, vagueza espiritual. Não ter clareza específica, detalhada, compreensível do que se crê. Deus é um termo que eu uso, mas eu não sei exatamente, precisamente, o que é Deus, quem é Deus e o que eu quero dizer sobre Deus. Salvação, fé, perdão, reconciliação, certeza de vida eterna. Eu posso ser muito vago a respeito dessas coisas e não ter uma definição clara, segura em mim. E aqui está o perigo, queridos amigos. Bem, essa vagueza, essa falta de definição, de forma quanto a estas questões, essa dormência, esse torpor intelectual, assim por dizer, quanto à verdade de Deus, quanto à fé, quanto a essas questões básicas da eternidade, bem, isso pode se expressar de várias maneiras. Se uma pessoa, por exemplo, não tem nenhum ou pouquíssimo interesse em Deus, no cristianismo, na fé, na religião, então esta pessoa, embora ela não descreia de Deus, ela se manterá propositadamente em um estado de semidescrença, em um estado de vagueza espiritual. E eu faço isso propositadamente. Por quê? Porque eu não tenho um grande interesse nestas coisas. Acontece de estar lidando com elas, ou ter nascido em um contexto em que eu tenho ouvido, eu tenho que tomar uma posição a respeito disso, mas como no fundo eu não tenho grande interesse, eu me mantenho propositadamente em um estado de semi-ignorância a respeito da Bíblia. Eu me mantenho ali, é um estado de vagueza. Eu não quero definir o que eu creio. Eu não quero conceituar o que eu creio. Porque quando nós definimos algo, isso traz implicações. Assim eu prefiro me manter em um estado de dormência espiritual, de vagueza espiritual. Bem, eu não sou um ateu, não digo que eu sou um ateu, mas eu não quero declarar que tudo isso é verdade. Eu não declaro que Deus não existe, mas eu também não considero a existência de Deus, o que é existir, o que é Deus e essas coisas, as implicações disso. Eu não conceituo a minha crença, eu não conceituo a minha religião. E isso é uma posição tão grande, tão organizada, pensada, contra Deus, contra a fé, quanto o ateísmo teórico, ou quanto o agnosticismo. Você já percebeu? Para a Bíblia é assim, para Deus também. E se nós pensarmos com muita calma a respeito disso, de fato é. Quando alguém, infelizmente, me pergunta sobre Deus, então o que eu faço? Porque eu quero me manter em estado de vagueza, eu não conceituo a Deus. Eu não digo, olha, a minha religião é essa, a minha fé é essa, a minha crença é essa. Por acaso, ou por exemplo, se uma pessoa agora já é uma pessoa religiosa, tem um certo interesse pela fé, pela palavra de Deus, mas ela é uma pessoa que está nessa posição de vagueza, de dormência espiritual, então ela irá se comportar, comunicar da seguinte maneira: vaga. Ela vai preferir termos como
espiritualidade. O que é isso? Nada. Nada. É um parêntese que entra qualquer coisa. Eu prefiro ter a espiritualidade, alguma coisa que não seja material, espiritual. Eu não vou conceituar. Eu não vou dizer eu sou um crente em Deus, no Deus vivo, da palavra de Deus, e em Jesus Cristo, seu Filho amado. Eu não vou definir, não. Estava passando no supermercado outro dia, e passou um senhor, uma moça, e a moça, eu só peguei esta frase dizendo, não gosto desse termo, evangélico crente, porque isso soa religioso. Realmente, soa, isso define algo. Mas se nós estamos nessa posição de dormência espiritual, vagueza espiritual, então, embora crendo em Deus, assim por dizer, nós manteremos um vocabulário e uma atitude vaga. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Bem, a religião é um conjunto específico, definido de crenças mantidas, sustentadas por um grupo de pessoas ou comunidade. Não é verdade? Ela tem uma base, uma origem. Ela é compreendida, ela afeta a vida e o relacionamento das pessoas nessa comunidade. Mas o que é espiritualidade? Bem, espiritualidade já é algo individual, uma prática individual. E tem muito a ver com coisas muito abstratas, como eu me sinto a respeito da divindade, da alma, da eternidade, e as coisas que eu vou construindo a partir daquilo que eu sinto me faz bem. Isso é espiritualidade. Em outras palavras, é um sinônimo para vagueza, indefinição. E é por isso que é tão atrativo a espiritualidade. Falar em termos como este, mais do que termos precisos. Por quê? Porque quando eu começo a conceituar, então há implicações. E quando eu começo a usar termos específicos, há implicações para mim. E aqui está, meu querido, não há ninguém que tome tempo para considerar, entender, conceituar, compreender, estar certo e seguro. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esta é uma acusação feita pelo profeta contra o povo de Israel, trazida por Paulo ao seu período contra o povo de Israel e contra também os gentios, os romanos, os gregos. É uma definição universal, geral, da parte de Deus sobre o ser humano. Não há ninguém que entenda e que pare, que considere de fato estas questões. Assim era o povo de Israel. Viviam de maneira muito vaga, vestido em sua religião, seguiam vagamente levantando a bandeira da religião, mas sem parar para considerar o que é tudo isso aqui. Por que esta fumaça de sacrifício no templo? O que é um templo? E essas leis, e rabinos, e profetas? O que é isso aí? Que negócio é esse? Deus, mas como assim Deus? O que quer dizer? O que é adoração? Como é que ele recebe sacrifícios? Ele não é um homem, não tem nariz, ele não tem boca. O que é isso? Não há ninguém que entenda, que pare, que pergunte, que considere. Não há ninguém que busque a Deus com entendimento. Essa é a acusação. E veja, ser uma pessoa vaga espiritualmente, dormente espiritualmente, é claro, é uma posição bastante confortável para a existência humana, não é? Porque veja, o diabo, ele irá cochichar no teu ouvido e dizer, olha, você tem essa posição aí, é porque você é uma pessoa de mente aberta. Você evita esses dogmatismos, essas definições. Você é uma pessoa razoável, sabe? Você não é soberbo. Você não fica dizendo, isso é assim, isso é aquilo, e a Bíblia diz isso e aquilo. Não, você não passa a impressão que você detém a verdade. Veja, você é uma pessoa de mente aberta, uma pessoa razoável, uma pessoa, um cidadão deste mundo contemporâneo. É muito confortável ser vago, ser dormente espiritual, porque Satanás irá cochichar isso em nosso ouvido. Assim, é aprazível permanecer dormente espiritual. É confortável. Bem, por um lado, você não é um ateu, isso te traz uma certa tranquilidade. Por outro lado, a tua alma não se incomoda com padrões divinos, com valores, com responsabilidades, com as implicações de crer de uma maneira clara e definida. Que estratégia tremenda nós criamos. Tão poderosa, entre aspas, quanto o ateísmo, a teoria da evolução, ou como o agnosticismo. Ser um dormente espiritual,
manter-se propositadamente um tanto distante das verdades, para que elas não cheguem muito a mim, eu tenho que me comprometer e ser questionado disso, daquilo, e quanto a isso, e quanto aquilo mais, etc, etc. É uma estratégia poderosíssima. E esta é a acusação aqui. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Bem, vejam os judeus, por exemplo. Eles receberam a lei de Deus, o templo, os profetas, os sacerdotes, instruções, milhares de recursos visuais ilustrando aquela mensagem, aquelas verdades, aqueles conceitos, auxílio didático dos profetas. Muitos deles creram e entenderam a mensagem sobre o Messias que viria, o Salvador que precisaria morrer como um sacrifício no lugar de pecadores. E depositaram a sua fé no Senhor e o buscaram com entendimento e creram. E foram salvos e transformados, mas a esmagadora maioria daquele povo, não. E a posição daqueles judeus diante de todas aquelas coisas, aqueles recursos visuais, aquele grande templo, a história do povo de Deus, as manifestações de Deus naquele povo, bem, qual foi a posição deles? Foi essa. Entendi. Deus nos deu tudo isso. Ele nos deu a sua própria lei, escrita pelo seu próprio dedo. Deus nos deu os profetas maravilhosos e nos cercou de bênçãos. Isso significa que nós somos especiais para Deus. E assim está tudo bem conosco. E Deus, tudo está ok, porque Deus nos abençoa. Deus não vai abençoar a gente má. Deus não vai abençoar ímpio. Você percebe tudo que Ele nos deu? Estamos de bem, estamos ok com Deus. Veja o que Ele fez, tantos privilégios. E o apóstolo Paulo toma esta situação dos judeus da antiguidade e aplica aos judeus, aos gregos, aos romanos, a todos os gentios da sua época. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Eles não entendem a santidade de Deus. É por isso que eles se comportam desta maneira. E vão todos religiosos para o templo adorar e conseguem ao mesmo tempo, ao longo da semana, viver em paz com seus pecados. Eles não entendem que Deus deve julgar o pecado. Eles não entendem que Deus é justo. Eles dizem, Deus é justo. Eu já passei muita coisa ruim, Ele não vai me lançar no inferno. Deus é justo. Eles não entendem que porque Deus é justo, Ele deve julgar e julgar a cada um. E Ele vê o coração e é assim que Ele julga. Eles simplesmente não entendem a santidade de Deus. Eles não entendem também a pecaminosidade humana. Para eles, pecado é matar alguém, é um grande crime. Eles simplesmente não entendem que Deus vê o coração e o pecado no coração. Eles não entendem o que Deus fez para prover um meio de perdão e reconciliação. Eles não compreendem que todas estas coisas estão falando sobre o Messias. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em João, capítulo 5, versículo de número 39, o Senhor declara a mesma palavra de uma maneira direta. Ao se encontrar com aqueles líderes que deveriam entender as coisas, os escribas e fariseus, que estudavam a Bíblia, que eram técnicos na palavra de Deus, assim por dizer, o Senhor Jesus declara a respeito deles esta verdade. Observe, João capítulo 5, versículo de número 39, vós, diz o Salvador, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês estudam minuciosamente a Bíblia fala a respeito de mim, e vocês não querem vir a mim para terem seus pecados perdoados. É impressionante como nós podemos criar uma religião sofisticada, complexa, entender teologia, fazer tudo certinho, simplesmente para nos manter a parte de Deus e viver os nossos pecados. Essa é a atitude da dormência espiritual, mesmo na sua maior sofisticação possível. É trágica a nossa situação, queridos amigos. É muito trágica. Mas outras pessoas ouvindo isto e considerando isso, diz,
eu preciso conhecer a Deus. Eu tenho seguido por esta religião, por essas liturgias, ouvido estas coisas, tem sido explicado para mim, mas eu pessoalmente preciso buscar o meu Criador. E eles entenderam. E eu sou um pecador diante de Deus, como eu vou me apresentar diante do Criador de toda a terra? Eu preciso das respostas de Deus para as minhas perguntas, eu preciso da bênção de Deus. Eu não posso andar vagamente em relação a Deus, eu preciso de um relacionamento real, pessoal com o meu Criador. Eu entendo isso, eu compreendo que eu necessito destas coisas, e entender e saber o destino da minha alma e o céu e a eternidade, e estar preparado para isso. Mas a dormência espiritual não nos permite muitas vezes fazer isso. Eu tenho usado este exemplo porque ele é muito recorrente. Tenho encontrado uma senhora, este é um caso entre muitos, já foi o meu caso em particular no passado, mas esta senhora, ao conversar com ela sobre Deus, a palavra do Senhor, uma senhora muito gentil, disposta realmente a conversar, e ela me disse, interrompendo em um determinado momento, ela disse: veja, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas olha, sim, eu peco, eu tenho feito isso, tenho vivido assim, mas eu vou te dizer uma coisa: Deus, Ele ouve e responde às minhas orações. Porque veja, um dia minha filha ia casar às pressas, e ela não tinha nada, nem um enxoval, nem nada, e eu vi a situação da minha filha, me compadecia, orei a Deus, disse: Deus, tu estás aí, Deus, ajuda a minha filha, ela precisa tanto dessas coisas para iniciar a sua vida. E sabe o que aconteceu? Alguém do nada ficou sabendo que ele ia casar e falou: olha, eu tenho todo este quarto, esse guarda-roupa, esse enxoval e tudo isso aqui, vou dar para você. Você percebe? Deus me ouviu quando eu clamei. É verdade. Mas a dormência espiritual não me permite pensar, compreender e raciocinar que se Deus, o eterno Criador de todas as coisas, ouviu o meu clamor, há implicações nisso. Porque o fato de Ele ter me dado uma bênção material não significa que Ele já perdoou os meus pecados. A vagueza espiritual não me permite fazer isso. E o fato de Deus ter me livrado daquele acidente, me tirado daquele hospital, não significa que Ele me reconciliou consigo mesmo. Mas isso significa algo mais, isso significa que Deus é verdadeiro, Ele é real. Ele mesmo ouve uma oração, então Ele pode ouvir a minha oração de arrependimento e clamor, e não me leva a pensar sobre isso, e a considerar como eu posso. Eu sou um pecador diante de um Deus santo, e logo vou me encontrar com Ele. Eu preciso conhecer esse Deus que ouve e responde orações. Eu preciso ler a sua palavra, e entender e saber o que eu devo fazer. Ele é real. Eu sou um pecador. Dormência espiritual, vagueza espiritual. Não me interessa, eu não quero pensar muito. Por quê? Porque se eu começar a definir estas coisas, vou ter dificuldade. Eu quero viver para o aqui, o agora e para os meus pecados. Assim eu tomo esta posição diante da verdade. Qual? Permanecer vago, dormente espiritualmente. Essa era a posição daqueles judeus, era a posição dos demais gentios, gregos, romanos, egípcios. Veja, eles tinham seus deuses, não é? Muitos deuses. Eles adoravam os seus deuses, eles faziam os seus ídolos, imagens dos seus deuses, e pintavam e enobreciam com ouro e com vestimentas e manto e coroa, e colocavam em um lugar específico de destaque. E um dia aconteceu alguma coisa com aquele ídolo, queimava, e ele iria lá no marceneiro, no artista, e olha, eu trouxe esse pedaço de pau aqui que caiu lá da árvore da minha casa, faz um Deus para mim, um ídolo para mim, o resto tem que sobrar, me dá que eu vou fazer uma sopa, tem que esquentar a sopa. Com metade da madeira faz um ídolo para se prostrar, com outra metade da madeira faz um churrasco. Será que eu não penso que ele tem boca, mas não fala e não pode se dirigir a mim? Os pagãos estavam assim, eles não entendem, eles não compreendem. Tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, não podem ver a minha situação, não podem ouvir o meu clamor. Tem garganta, mas não suspiram, não sentem nada por mim. E esse Deus que eu adoro, o que Ele tem feito?
Ele me trouxe a verdadeira paz e certeza de vida eterna. Será que eu considero? Será que eu penso a respeito disso? Não há ninguém que entenda, diz o apóstolo Paulo. Não há ninguém que busque a Deus. Não consideram. Esse ídolo que eu adoro, ele sente alguma coisa por mim? Pode fazer algo por mim? Essa estátua, esse artista que eu transformei em um ídolo, esse cantor de rock juvenil, esse grande esportista, que eu conheço em detalhes a vida dele, eu amo fervorosamente, ele sabe da minha existência. Me acordo lendo uma reportagem um tanto hilária desta adolescente que tinha transformado esse cantor de rock norte-americano, dos Estados Unidos, em um ídolo fantástico, que sabia tudo sobre a pessoa, a altura, o tamanho, as pessoas com quem conhecia, a família e tal, namorado, tinha criado um ídolo. E um dia ela foi num show e conseguiu ficar na saída daquele estádio ali para ver o seu cantor entrar e favorito. E ele passou numa limousine e estava com a janela baixa, ela estava ali e o cantor estava segurando um hambúrguer no McDonald's e comendo, e de repente ela... mas ele é homem, ele come, ele não é um Deus. Ele é como eu, fraco, tem fome, precisa comer, preciso aprender a ler e escrever. Vagueza. Assim somos nós a respeito desta vida, do poder do pecado operando em nós, a respeito de Deus e da eternidade. Quão trágico, não é, queridos amigos? Não há ninguém que compreenda e busque a Deus desta maneira. Esse Deus que eu creio da minha maneira, porque eu estou usando essas ilustrações, porque é isso que flui das conversas que nós temos. Olha, Deus, pastor, eu creio em Deus da minha forma. Ouça com atenção. Então você deu uma forma ao seu Deus. Isso. Quantas cabeças ele tem? É um Deus consistente? Ele é justo, ele é santo, ou ele é santo e pecaminoso, para ele tanto faz? Esse Deus que eu creio, você considera a sua crença neste Deus que você criou, a possibilidade de ser um Deus imaginário que você formou e você o serve e vive diante dele, esse Deus monstruoso, que é pecador, que é santo, que é amor, que é imundo, uma coisa absurda, uma monstruosidade? Você já parou para pensar que isso é a produção de uma mente pecaminosa para satisfazer os desejos pecaminosos? Não há quem entenda. Assim era o judeu. Eles tinham abandonado o Deus verdadeiro, e assim era o grego. Quem é o meu Deus? Bem, aqui está o meu panteão. Tem um Deus para todo gosto. O meu Deus, ele pode ser irado e brigar e matar o filho, engolir o filho. Tudo bem se eu fizer isso também. E o meu Deus pode adorar e amar orgias e coisas absurdas, incesto, o que quer que seja. Meu Deus, não tem problema. Eu construo meu Deus para justificar os meus pecados, e eu tenho que construir um monte deles. Mas será que você não para pensar e considerar que isso é nada mais do que o fruto da imaginação? Será que nós fazemos a mesma coisa em nossa vida? Estamos adorando e crendo em um Deus construído por nossa imaginação. Você considera, ou você segue adorando este Deus de maneira dormente, casual, vaga? Ouça a palavra do Senhor. Veja como Ele define a si mesmo. Ele é um Deus santo. Você já colocou uma lente específica sobre esta tua crença? Mesmo aqui, nesta noite, você se diz um cristão, reformado, evangélico, você já pôs uma lente sobre o que de fato você crê e as implicações disso e a maneira como você tem agido e reagido em relação a isso? Nunca pôs uma lente? Você nunca testou a consistência da tua crença? Veja, nós não fazemos isso na vida em geral. Agir assim é como dois pescadores numa canoa. Corrente leve e tranquila, estão pescando. Estão alegres e felizes com a natureza, vagos. E aquela correnteza começa a aumentar. Que maravilha! E de repente um som maravilhoso de muitas águas lá no fundo, lá na frente. Que coisa bela é a natureza! E esses peixinhos que estão nadando e pulando contra a natureza, parece que estão fugindo de alguma coisa. Que coisa belíssima! Preciso explicar? E eu indo em direção a um precipício, vago. Você não percebe, meu amigo,
que essa não é uma posição simples, neutra, sem consequência. É a alma, é a eternidade que está em jogo. É como o caso de 2 turistas ali em Foz do Iguaçu, li a respeito de um determinado país, e contrataram um guia com um grupo para traduzir, explicando as belezas ali daquele parque, e o guia turístico explicando, e o turista lá, que legal, rindo, tirando foto de tudo, e maravilhoso, e de repente o guia para e começa a explicar: peraí, agora eu preciso falar sobre algo sério, as regras de segurança aqui, você não pode passar a barreira quando vê essa placa. E vamos continuar. Daqui a pouco ele começa a quebrar todas as regras de segurança e pular uma mureta para tirar uma foto, isso, aquilo, e o resultado foi que caiu e quebrou as 2 pernas. Vago. Está sendo dito a ele: cuidado, há um buraco, há um abismo, não toque nessa cerca, não entre nesta mata a onças. Que lindo! Deus, Ele é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Deus santo, não há um Deus como esse. E o cristianismo é a palavra de Deus, que consistência, que coisa belíssima. Você já o buscou dessa maneira? Ou você segue como aqueles 2 turistas, aqueles 2 pescadores? Que maravilha a palavra de Deus nessa noite. Pastor, que lindo, foi maravilhoso, pastor. Embora aqui amanhã. Pastor, que lindo, e coisas profundas. Amanhã te pedirão a tua alma. Então, eu não quero lhe ofender, eu não desejo lhe ofender, eu não quero perder a sua atenção, quero ganhá-la. Mas veja, querido amigo, você está colocando a sua alma em tuas próprias mãos. Pensa sobre os perigos da dormência espiritual. Ser vago. Bem, ser vago não te leva a lugar nenhum. Não te levará a Deus, não te levará a respostas sobre as grandes questões, paz, certeza de vida eterna. Absolutamente lugar nenhum. Ser vago não leva a lugar nenhum. E a ironia conosco é que nós não somos assim em nossa vida em geral, não é verdade? Um contador, pense sobre um contador. Uma planilha a ser preenchida. Uma planilha de uma empresa internacional, que essa minha empresa, contabilidade, depende 90% do recurso dela, e eu sou responsável por essa planilha e pôr as informações ali, e o contador, é 8 ou é 2? Não, põe 8 aqui, ó. Você faria isso? Você seria vago? Uma enfermeira, entrei no meu turno, está aqui a lista de medicação para esse paciente, e que medicação é essa? Vou dar essa aqui logo, essa aqui é bom. Você faria isso? Por que nós fazemos isso com a nossa alma em relação às coisas? A verdade de Deus é trágico, é trágico, é trágico. Por que nós colocamos a mente nas coisas de Deus dessa maneira? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Ouça esse argumento da palavra de Deus. Ser vago é mais sério do que parece. Um ateu é um desafio a Deus. Um agnóstico é alguém que acha que Deus está mentindo quando ele diz eu sou e não há ninguém como eu. Um sujeito vago, espiritualmente dormente, é um insulto a Deus, porque eu pertenço a Ele e Ele me criou. Eu não estou interessado em buscar saber qual é a vontade dEle, não. E não o que eu devo fazer, como eu devo adorá-lo, que Ele me comanda. Isso é um insulto. Isso não é nada para mim. Eu permaneço vago. Ser vago é escapismo. Eu não quero enfrentar a realidade. Eu não quero lidar com isso. É proposital ser vago espiritualmente. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe como a Bíblia chama essa vagueza espiritual? Como eu disse, eu não desejo ofender. A Bíblia diz que é um coração mau
e descrente. Essa é a classificação de Deus. Se eu estou nesse estado, é porque eu tenho um coração mau e descrente. Eu permaneço vago, eu permaneço dormente espiritualmente. Vagueza espiritual, ela rouba. E você não pode conhecer a Deus de fato. E ela te rouba também a salvação da alma. Eu não sei que Deus é justo e que Ele deve julgar, que Ele é misericordioso, mas Ele estabeleceu um meio de salvação, e eu devo passar por esta porta que Ele determinou. Ser vago espiritualmente, eu não entendo essas coisas, não me importo. Me rouba a vida eterna. Ser vago espiritualmente não me leva a lugar nenhum. Eu nunca compreenderei a mim mesmo. Porque às vezes há esses paradoxos no nosso comportamento. Porque às vezes me sinto tão vazio, triste, no outro dia tão tranquilo. O que é isso? E por que desse temor? E por que da morte? E essas coisas eu nunca entenderei se eu sou vago, se eu não tomo a palavra de Deus. Me rouba o perdão de Deus, me torna uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante. Sim, sou eu quem decido. Sou eu quem decido como Deus é. Sou eu quem decido o que Ele deve fazer. E sou eu quem julgo a Deus. Por que Ele está deixando as coisas acontecer desse jeito lá na África? Me torna uma pessoa soberba. E você não deveria crer dessa maneira, dessa maneira. Seja como eu, mente aberta. Me torna uma pessoa soberba. Eu não percebo. Eu decido. E me rouba o céu. Porque eu crio o meu próprio caminho para o céu. Este caminho me leva aos caminhos da morte. É tão fácil ser vago, é conveniente. Esse caminho que eu mesmo escolhi, tão fácil seguir. Ele não me leva a lugar nenhum. Ele não cobra nada de mim. Queridos amigos, conhecer a Deus na sua palavra, o fato de que Deus fale, o fato de que Deus revele, nós nunca saberíamos nada, a verdade, se Deus não se revelasse. E Ele colocou toda esta verdade aqui, e Ele a preserva, Ele a põe diante de nós. Eu não posso permanecer vago, a minha alma depende disso. E Deus é tão bom, Ele não exige um conhecimento teológico de seminário profundo. Eu ouço com ouvidos da alma, eu considero, eu examino a minha alma, eu reconheço e eu vou ao Deus verdadeiro, o Deus santo, justo e cheio de misericórdia, e eu clamo a Ele, e eu digo a Ele tudo, eu me entrego a Ele. Será que esse é o problema? Foi desmascarado pela palavra de Deus. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Não é maravilhoso o Espírito? É uma espada de dois gumes, sim, penetra até a alma e descobre tudo, revela tudo, porque Deus é misericordioso. Ouça, veja a misericórdia de Deus mesmo nisso. Não se ire, é para a salvação, é a palavra de Deus, é o Evangelho da graça redentora. Ouça e responda ao Senhor. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, ó Senhor Deus, grande é o Teu nome, santo é o Senhor, todo-poderoso, justo em nos julgar e condenar, pois somos pecadores, reto e verdadeiro. Quem é como o Senhor, que mata e dá a vida, que perdoa o pecado e que retém o pecado no pecador, que envia destruição e que faz nascer a vida. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és Deus, e nós nos rebaixamos e nos humilhamos e consideramos, ó Senhor, a Tua grandeza e a grandeza do Teu imenso, imenso amor revelado em Jesus Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós neste lugar, de cada alma aqui presente, segundo a Tua grande bondade e as riquezas da Tua misericórdia. Vem
e lida conosco nesta noite e leva-nos a Cristo, a fonte de perdão e de vida eterna. Senhor, olha sobre nós e abençoa-nos e salva muitos aqui. É o que clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém.